A intenção aqui é falar da carteira previdenciária, né? A gente já falou bastante sobre isso, mas vamos falar. Vamos começar, vou até acelerar um pouco, mas aqui vamos começar o porquê que é importante cada um construir a sua própria carteira previdenciária. A começar pelo sistema público de previdência, o INSS, que dá rombos há décadas, né? E o rombo ele se acelerou nos últimos anos. Isso só mostra um pouco da insustentabilidade que existe no sistema. É um sistema quase piramidal em que os antigos contribuintes são financiados pelos novos contribuintes. Isso não é novidade para ninguém. Basicamente, isso gera um déficit público gigantesco, né? Isso aí eu não tenho resposta, mas certamente a gente vai ter que passar por algum tipo de repactuação do que foi combinado. Infelizmente, foi prometido mais do que é possível cumprir, e isso aí vai ter que passar por algum tipo de reforma. O que eu mostro aqui é que não existe solução provenda pelo Estado. Você vai ter que construir a sua aposentadoria, e é justamente o como que a gente vai mostrar a seguir. Você tem aqui um rombo gigantesco, você tem 80% das pessoas que recebem 2 salários mínimos ou menos, né? 80% dos contribuintes do INSS recebem 2 salários ou menos. Ou seja, é muito pouco, né? Quem quiser ter mais do que 2 salários, provavelmente vai ter que construir uma aposentadoria própria. E a gente vai mostrar como aqui no nosso webinar, né? Eu acho que o melhor exemplo é olhar para os países que são maduros em termos de construção de carteira previdenciária, né? Os fundos de pensão americanos. Os Estados Unidos é provavelmente o país mais avançado na questão previdenciária de investimento. E lá, você pode ver por esse dado fornecido pelo Federal Reserve, que o grosso dos investimentos dos fundos de pensão são em renda variável, né? Ali 70% são em ações. Então, a gente vai mostrar um pouquinho por que é importante investimento acionário, mas quase todo lugar, quem quer investir pensando na aposentadoria tem que estar disposto a investir na renda variável. Não existe aposentadoria, ou pelo menos a construção da carteira para aposentadoria, sem um investimento em renda variável, né? E por que lá fora se investe muito em renda variável? Aqui a gente pega um estudo que chama Triumph of the Optimist, tem disponível na internet. E ali vocês podem ver que ao longo dos últimos 100 anos, o mercado acionário foi aquele mercado que apresentou a melhor rentabilidade, né? Subiu em termos reais isso aqui, né? Cerca de 6% ao ano. Isso aqui são dados, se não me engano, dos Estados Unidos. Enquanto os bonds subiram só 2% ao ano. Então, os 6% ao ano real, né? Real é acima da inflação, ao longo de 100 anos dá cerca de 550 vezes, enquanto 2% dá cerca de 6, 7 vezes, né? Ou seja, 4% parece pouco, mas ao longo do tempo abre uma boca muito grande, né? É quase 100 vezes maior. Tá certo que aqui provavelmente ninguém vai investir durante 100 anos, né? Existe uma limitação na capacidade da vida humana, mas essa imagem ela exemplifica muito bem o que é o investimento de longo prazo. As ações são o melhor investimento de longo prazo. E aqui a gente vai mostrar alguns outros países, né? Aqui a gente pode ver, aqui é o retorno real de 1900 a 2008 das principais economias do mundo, né? Em azul vocês podem ver o que é equities, o que seria ações, em cinza bonds e bills, né? Títulos públicos ali em cinza e vermelho. E nós podemos ver que em todo o mercado a renda variável foi o melhor investimento, superou os títulos públicos. Em alguns países, inclusive, os títulos públicos apresentaram retorno real negativo. Ou seja, quem quer construir uma carteira visando o longo prazo tem que investir em ações. Ações e renda variável, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente do que é renda variável. E alguém pode falar, o Brasil
é diferente, né? O Brasil é um país pior que os outros. E daí eu sempre mostro esse gráfico que compara o desempenho do Ibovespa medido em dólares. Então a gente está comparando banana com banana, maçã com maçã, né? A gente está transferindo o desempenho do Ibovespa em dólares desde que ele foi fundado ali na década de 60 e comparando com o Dow Jones. E o Brasil, por incrível que pareça, e isso choca muitas pessoas, foi uma bolsa melhor do que a bolsa americana. Ao longo desses 50 anos, a bolsa brasileira andou 10 vezes mais do que a bolsa americana. O investidor que investiu em 1960 no Ibovespa teria hoje 10 vezes mais do que o investidor que investiu no Dow Jones, né? Então, isso aqui é só para mostrar que o investimento em ações no Brasil ele foi vencedor a longo prazo, né? Óbvio que com muita volatilidade. Isso eu não tenho como esconder. A bolsa brasileira ela tem grande volatilidade. A gente está na máxima em pontos, mas na hora que você mede em dólar, ainda estamos longe daquela máxima que foi alcançada em 2008, né? Isso mostra que existe uma volatilidade maior no Brasil do que lá fora, o que é natural. Mas o investimento de longo prazo no Brasil se pagou. Aqueles que ficaram 2 décadas investindo no Brasil dificilmente têm menos dinheiro hoje do que tinham 2 décadas atrás. E assim sucessivamente. É muito difícil você encontrar um período de 20 anos no Brasil que a Bolsa não tenha sido um sucesso. E, obviamente, as taxas de juros do Brasil estão em queda livre, né? Hoje o Brasil já não é o país de maior taxa de juros real. Muita gente, durante muito tempo, se acostumou, né, com o tradicional 1% ao mês da renda fixa, e isso tem ficado cada vez mais para trás. O Brasil foi um dos únicos países do mundo que, durante uma janela pequena de tempo, teve rentabilidade alta, risco baixo e liquidez imediata, né? Se você pegar os 200 países que tem no mundo, os 2.000 anos de história, nenhum país teve essa combinação de retorno alto, risco baixo e liquidez imediata. Só o Brasil, nesses 20 anos. Será que isso aí vai se repetir para frente? Eu acredito, por diversos motivos, que é muito difícil. As taxas de juros atuais já refletem um pouco disso, né? Quem quer construir uma carteira previdenciária vai ter que correr um pouco mais de risco, vai ter que investir em ações, e isso não necessariamente é ruim. Pode ser muito bom se você souber selecionar as ações. Mas esse é um ponto que eu queria botar bastante na cabeça de vocês. Construir uma carteira previdenciária com base em títulos vai ser cada vez mais difícil. Eu sei que muita gente foi criado na cultura da renda fixa, né? E falar isso para algumas pessoas pode até chocar, mas cada vez menos a renda fixa vai dar um retorno elevado. Quanto mais cedo você, como investidor, perceber isso, mais rápido você vai ter capacidade de se movimentar e fomentar a sua carteira previdenciária. E eu gosto muito do chamado modelo de Yale, né? O modelo da escola de Yale. Yale, para quem não conhece, é uma faculdade americana muito renomada. E as faculdades americanas cada vez recebem mais doações, né? E elas pagam os seus custos cada vez mais com o dinheiro que elas recebem dessas doações. Essas doações geralmente são aplicadas em ativos e esses ativos geram renda para pagar as despesas das faculdades. Tem faculdade americana que mais de 70% dos alunos são bolsistas. E por que isso acontece? Porque as faculdades têm um estoque de ativos tão grande que pagam dividendos tão altos que permitem que as escolas americanas mudem o seu modelo de negócio. Antes era um modelo pagou, levou, né? Você paga, entra na faculdade, e hoje cada vez mais as faculdades americanas estão mudando para um modelo que é meritocrático. Elas escolhem os potenciais talentos e bancam, caso seja necessário, com essa carteira de ativos que é selecionada baseada nesse modelo de Yale. O que é o modelo de Yale? É você comprar muita renda variável, né? Você tem aqui a carteira do lado, composta majoritariamente por produtos de renda variável, mas que tem uma correlação baixa entre eles, o que faz com que a carteira como um todo, como a gente pode ver nessa linha preta, tenha uma baixa volatilidade. Nesse período que a gente analisou aqui, só teve um ano
de queda, que foi justamente na crise de 2008, mas depois, logo em seguida, se recuperou. Então, olha como a volatilidade é muito baixa. Quase todo ano a carteira apresenta um resultado positivo, né? A carteira de Yale é a carteira em preta ali. E olha um pouco da composição da carteira de Yale. Em azul ali, aquela maior parte é Global Equities, né, que seriam ações globais. Em vermelho, um investimento pesado em Private Equity. Em verde, Real Assets, né, que seriam ativos reais, muitos imóveis, né? Em roxo, os hedge funds, em português seria mais ou menos os multimercados, e uma parcela muito pequena em renda fixa e caixa. Então, vocês veem que o modelo de Yale, ele é constituído majoritariamente por ativos de renda variável, mas que tenham uma baixa correlação entre si. Isso garante uma baixa volatilidade da carteira. E é isso que eu quero pregar aqui, que vocês construam uma carteira majoritariamente em renda variável, para se apropriar dos ganhos que a renda variável tem acima da renda fixa ao longo do tempo, mas com baixa volatilidade. Como você consegue isso? Construindo uma carteira com ativos de renda variável, mas com baixa correlação entre eles, como foi esse modelo daqui de Yale, que a gente falou um pouquinho anteriormente. E como traduzir essa abordagem para o Brasil, né? Eu acho que o investidor ele deveria ter uma combinação de alguns ativos. Então, ações nacionais, né, grandes empresas brasileiras, ações estrangeiras ou exportadoras, ou seja, empresas que produzam receita, lucros e dividendos em dólar, imóveis, aqui, mas eu sugiro fundos imobiliários, né, mas pode ser imóvel também, títulos públicos e privados, em pequena quantidade, e small caps. Small caps poderia ser uma tradução para o private equity, né? Não é perfeito, mas seria um jeito do investidor individual investir em empresas menores de maior potencial, como é o que busca os private equities, né? Então, o que cada um desses ativos tem? Primeiro, as ações nacionais, né? Vou falar um pouco das principais características deles. Historicamente, tem um retorno positivo, a gente mostrou ali, comparou com o Dow Jones, foi um retorno muito bom, mas tem uma volatilidade maior, né? Então, o foco do investidor deve ser investir em empresas que tenham uma volatilidade das receitas, dos lucros, menor. Como fazer isso? Foque em empresas que tenham uma solidez financeira, que tenham um baixo endividamento e também sejam rentáveis, tenham margens altas, porque se vier uma crise, elas estão longe de estar operando prejuízo, que é o que mata uma empresa. Investir em fundos imobiliários é uma alternativa, no meu entender, muito interessante para aqueles que querem investir em imóvel. Existem várias vantagens, a gente já escreveu diversas vezes a respeito de fundos imobiliários, convido vocês a participarem do nosso YouTube 9 horas da noite, com o professor Baroni falando de fundos imobiliários, mas uma coisa muito interessante é que você pode se expor ao mercado imobiliário. Com apenas R$100, você pode ter um imóvel na Faria Lima, né? Isso é muito difícil, praticamente é impossível no mercado tradicional, né? Então, permite uma exposição no mercado imobiliário com baixa liquidez, ou seja, com R$1.000 você já consegue montar uma carteira de fundos imobiliários. É impossível você comprar um imóvel com R$1.000. E você com R$1.000 já consegue ter uma certa diversificação, porque muitos dos fundos imobiliários têm mais de um ativo, né? Então, com pouco dinheiro você já consegue construir uma carteira de imóveis, e que daí tem algumas vantagens, né? Então, você tem o dividendo mensal, mas aí também os imóveis tradicionais, a maior parte tem, mas você tem a isenção tributária, né? Os fundos imobiliários, eles recebem, o que eles recebem de renda, paga as despesas deles, que são pequenas, né? Despesas de administração, etc. E o que sobra pode ser distribuído integralmente e não paga imposto de renda. Então, essa é uma vantagem que os fundos imobiliários têm. Além disso, eles têm menor volatilidade do que ações, né? Os fundos imobiliários eles têm cerca de 1/3 da volatilidade das ações. Aliás, para quem não investe no mercado de renda variável, os fundos imobiliários são uma excelente alternativa para começar, né? Porque você está, vamos dizer assim, tem muito brasileiro que está 100% exposto à renda fixa, mas tem um interesse de ir para a renda variável. Eu brinco que a renda fixa é a terra firme e as ações são o alto mar. Tem que existir um meio termo, né? E os fundos imobiliários são uma alternativa que seria nadar no raso, né? Seria investir em renda variável, mas com uma volatilidade muito menor.
seria equivalente a nadar de boinha, né? Então, eu gosto muito de fundo imobiliário, pagam dividendos elevados, todo mês eles têm uma menor volatilidade. Eu acho que todo mundo deveria investir um pouquinho em fundo imobiliário. E ações estrangeiras ou exportadoras, né? A grande vantagem é que você se expõe a uma moeda forte, né? O real, ele é uma moeda volátil, né? Hoje ele está na casa dos 3,40, mas já valeu 4,20, já valeu R$ 1,50 alguns anos atrás. Então, é uma moeda volátil. A partir do momento que você investe em moeda forte, você tem menos volatilidade, vamos dizer assim, em dólar, né? Como todo mundo tem uma parte dos gastos que é em dólar, e alguém pode falar, Thiago, eu não viajo para fora, eu não gasto em dólar. Mais ou menos, porque muito do que você consome tem uma cotação em dólar. A gasolina que você consome, o petróleo é cotado em dólar, né? O carro que você consome, o aço que vai nele é cotado em dólar. O frango que você consome, ele é cotado em dólar e a farinha, desculpa, a soja que alimenta ele também é cotada em dólar. Então, todo mundo tem uma certa exposição, um gasto em dólar. Então, é bom você ter uma parte dos seus ativos exposta em dólar, né? Você tem receitas que são produzidas num país que não é o seu. Então, quando tem uma crise no Brasil, não necessariamente tem uma crise onde que essas empresas estrangeiras produzem a sua receita. Algumas empresas brasileiras, inclusive, produzem resultados melhores quando tem uma crise no Brasil, né? Por quê? Porque elas têm custos em real e receita em dólar. O dólar sobe, o real fica igual, a sua receita sobe, o seu custo fica igual, a sua margem aumenta, seu lucro aumenta. Então, é importante você ter uma parte do seu capital exposto à moeda forte, seja em ações estrangeiras ou exportadoras. Daí você pode investir ações diretamente lá fora ou em BDRs, né, que a gente já falou bastante aqui para os nossos assinantes. Além disso, uma menor exposição às crises internas, como eu falei no Brasil, as crises internas que existiam no Brasil, como eu falei anteriormente. Além disso, small caps não é um substituto perfeito ao private equity, mas seria uma adaptação interessante. Você investir em empresas menores, que têm menor porte, mas que têm um potencial acima da média, né? Assim, as small caps, em quase todos os mercados, elas superam o rendimento médio das ações. Obviamente, com muito maior volatilidade. São empresas de menor porte, são empresas que têm menos acesso a capital, muitas vezes são empresas que podem sofrer mais numa crise, porque elas não têm tanto acesso, não têm tanto caixa. Então, são empresas que têm exige-se um grau de análise muito grande. Então, eu considero as small caps como uma alternativa para substituição ao private equity que existe no modelo da escola de Yale, que a gente falou agora há pouco. Além disso, títulos públicos, né, que vocês já conhecem e tal, eles têm menos risco, menos volatilidade, podem ser usados como reserva de emergência, né? E numa crise, as empresas muitas vezes podem parar de distribuir capital durante um tempo para fortalecer seu balanço, e você pode usar o dinheiro que você tem lá em títulos públicos para um gasto, ou também para aproveitar oportunidades que as crises geram, né? Então, é importante você ter ativos que te paguem renda de fontes diferentes, como a gente falou. Opa, temos mais de 1.000 pessoas, hein? Estou super feliz aqui, acho que é um recorde. Então, você pode investir em ativos que te paguem renda, mas é importante você ter um pouquinho ali em renda fixa, como o próprio modelo de Yale que a gente viu ali agora há pouco, eles tinham ali por volta de 5% em renda fixa, não muito, mas ter uma carteira diversificada de ativos que te geram renda, mas que esses ativos têm uma correlação baixa entre eles. Então você tem lá ações do Facebook, que não tem correlação com a Unipar do Brasil, que tem pouca correlação com o imóvel na Faria Lima, que tem pouca correlação com a ação do Itaúsa. Então, na hora que você tem uma carteira de ativos bons, geradores de renda, que você comprou cada um deles num bom momento, você vai ter uma carteira extremamente sólida e que vai te pagar uma renda crescente. Obviamente, não existe riqueza fácil, né? Construir uma carteira previdenciária demora tempo, isso é função da sua idade, da sua capacidade de poupança, a gente vai falar cada vez mais disso no futuro, mas é assim que se constrói uma carteira previdenciária. Muita renda variável de correlação baixa entre elas, né? Então é isso, pessoal. Deixa suas dúvidas aí, eu vou ver se eu consigo aparecer aqui na câmera. Estou eu na câmera aqui.